Boa tarde. Meu nome é Juliano Martins Faisal. Eu sou da Faculdade Pitágoras. Estou fazendo aí a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre o assunto aí de saneamento básico, tá? Das uma estação de tratamento de esgoto. O que acontece, tá? Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiz alguns estudos, eu verifiquei que quando o homem deixou de ser nômade, ele começou sempre a procurar construir suas casas perto e o início da civilização perto de cursos d'água, locais que tinha rios, esse tipo de coisa. Porque o homem ele não pode viver sem água. É uma das necessidades dele aí. Então, baseado nisso aí, o que acontece? O trabalho se justificou na necessidade de criar mecanismos que universalizem o serviço de saneamento básico no Brasil, para reduzir as mazelas da população mais carente em relação a doenças geradas pelas condições precárias de saúde. Do ponto de vista acadêmico, novas técnicas e métodos de tratamento de esgoto podem surgir a partir do estudo do assunto, reduzindo custos e aumentando a cobertura do serviço. O que é o problema aí no caso? O problema é o seguinte: qual a influência das estações de tratamento de esgoto na melhora da qualidade do saneamento básico no Brasil? E os objetivos, o que acontece? São apontar soluções para a melhora da qualidade do saneamento básico no Brasil. E os objetivos específicos é caracterizar o saneamento básico e sua evolução no Brasil e analisar características técnicas dos sistemas de esgotamento sanitário e descrever os princípios construtivos e de funcionamento das operações de uma estação de tratamento de esgoto. O que é definido o saneamento básico? O conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. O que ele fala? Ele ressalta que as carências em infraestrutura de esgotamento sanitário resultam em fontes de poluição concentrada, igual a gente pode estar vendo aí na figura 1, que podem ocasionar redução da disponibilidade hídrica devido à deterioração da qualidade da água, dos meios receptores. O maior problema no que se refere ao saneamento no Brasil não é a falta de recursos, mas sim a capacidade de aplicação eficiente dos recursos que são destinados ao setor. O que isso aí quer dizer? Que a gente tem recursos, mas eles não são aplicados no setor, aí gerando esse problema aí. Aqui tem um gráfico que demonstra bem isso, que é o seguinte: a cobertura de água por estado. Os estados que recebem água potável, né, água para uso aí, esse tipo de coisa. Você pode olhar aí no canto azul. Alguns estados aí, como o Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, eles têm um bom recebimento de água aí, via encanamentos, tudo bem certinho. Só que daí a gente pode partir ali para os estados aí mais no fim da tabela, o Acre, o Pará, eles já têm um recebimento aí de água que não atinge aí a totalidade do seu estado, em torno aí de 40 a 60, 50%. Então é complicado, viu? Tem alguns estados que ainda não têm esse saneamento básico aí para água ainda. E a questão do esgoto é pior ainda. Você pode olhar, ó, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, que são os estados ali do começo, que tem um maior número aí de esgoto, né, realizado no estado. Eles possuem ainda
ali, ó, você pode pegar o Paraná, 65% da cidade já tem esgoto e tal. 65% do estado já tem esgoto e essa coisa toda. Agora a gente parte lá para baixo. O Acre, Sergipe, Santa Catarina, eles já não têm uma quantidade de esgoto aí em em seus estados. Eles têm uma quantidade bem baixa. O que, que é o problema disso aí? Porque é o seguinte: se não tem esgoto, o que, que pode acontecer? Se não tem esgoto, se não tem água encanada, o que, que pode acontecer? Gerar uma maior quantidade de doenças, é, alterar o estilo de vida da população e tal, causando uma problemática aí na saúde pública. Por quê? Quanto mais pessoa doente, mais vão usar o hospital, tal, mais vão precisar de atendimento médico, gerando assim um prejuízo maior aí para o governo também. O que, que a gente sugere, tá? É utilizar o sistema de esgoto mesmo, que assim, impactos da urbanização. O que, que são isso? Mudanças nos padrões de consumo, o êxodo rural e o crescimento da população mundial mudaram de forma significativa os modelos de esgotamento sanitário a ser utilizado nas cidades. O que isso quer dizer? Que antigamente não utilizava esse tipo de coisa, não precisava estar fazendo isso aí. Mas agora, como tem muita gente nas cidades, precisa de um saneamento decente aí. Seguinte, a água vinda para uso, tá? Ela vem direto do rios, lagos, lençóis d'água, esse tipo de coisa aí. Ele passa por uma rede de abastecimento de água, pela estação de tratamento de água e vai para as casas pelo uso, que daí já é uma água própria para o uso. Dessa forma, ela pega os dejetos dela, né, sujeira, eles voltam, passa pela estação de tratamento de esgoto e volta para os rios, para esse tipo de coisa. Mas daí ela já volta numa forma não tão prejudicial para o meio ambiente, ela volta numa forma um pouco melhorada aí, que não vai causar tantos danos para o meio ambiente. Aqui o funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto, tá? Que ela passa por um tratamento físico, depois por um tratamento biológico, que tira a questão de bactérias, esse tipo de coisa aí. Então é uma água tratada, tá? Que é o recomendado aí para o uso. Aqui a gente tem a questão das fossas, né? Que é uma das formas aí que se destina aos esgotos, que também é interessante, tá? Que é menos prejudicial do que se jogar tudo isso, todos esses dejetos aí direto no meio ambiente. É isso aí. Então, o que que acontece? As considerações finais aqui é o seguinte: nós devemos estar lutando aí, fazendo alguns tipos de ações para o governo levar o saneamento básico aí para todos, a questão de água encanada, esgoto, tudo esse tipo de coisa aí. Os locais que é impossibilitado aí de receber isso aí, a gente deve estar utilizando pelo menos fossas sépticas, né? Que também ajudam aí na questão de matar bactérias, de dejetos, esse tipo de coisa. Então tá, essa foi a apresentação aí.